Estou aqui com esse livro, que é um livro bastante conhecido, bem popular, A Morte de Ivan Ilitch. Um livro que eu queria ter lido já há muito tempo, mas eu acabei conseguindo só ler esse ano. Foi uma leitura que eu não vou me arrepender de ter feito. Falando bem resumidamente, nesse livro Tolstói vai nos contar e relatar sobre a história de Ivan Ilitch, que é o nome do livro. E nós vamos ver a ascensão de Ivan Ilitch. Nós vamos ver ali ele saindo de sua juventude, ele conhecendo a sua namorada, que seria ali a sua esposa, ele tem seus filhos, é um filho ou uma filha, se eu não me engano. E nós vamos ver a ascensão dele ali na sociedade, quando ele consegue entrar em um trabalho que é assim de elevada de status social, né? De destaque. E nós vamos ver também essa ascensão dele financeira. Em dado momento, quando ele está ali ajeitando a casa dele para receber a família dele, numa nova cidade, onde ele estava indo morar para trabalhar, ele acaba sofrendo um acidente doméstico. Ele leva uma queda e é através dessa queda que posteriormente ele vai começar a ficar doente e ali definhando até chegar à morte. Só que um grande tema que Tolstói aborda nesse livro é acerca podemos dizer assim, de certo modo, da superficialidade social, podemos dizer assim. Porque Ivan Illich, ele vai nos falar ali em vários momentos desse livro que quando ele colocava o terno dele, o paletó, que ele ia trabalhar, ia ali para o escritório dele, onde ele trabalhava, era como se ele se transformasse em outra pessoa. A partir daquele momento ali que ele colocava aquele seu uniforme de trabalho, ele se tornava um outro Ivan Illich. E também nós vamos ver sobre esse mesmo assunto quando ele está ali doente, que o médico, eu não me lembro o nome do médico, mas sempre que o médico ia falar com ele ficava perguntando: doutor, eu vou morrer com isso, é muito grave a minha situação, fazendo esse tipo de pergunta, querendo a realidade, querendo verdadeiramente o fato que estava acontecendo com ele. Mas sempre que ele perguntava isso, o médico arrumava ali um eufemismo, arrumava ali um jeito de suavizar a situação, de maquiar, de mascarar a situação, para não dizer a realidade. E ele sempre tinha esse pensamento dele, né? O Tolstói ali, o narrador desse livro, o narrador ali onisciente, ele conhece o pensamento ali dos personagens, e nos mostra o pensamento de Ivan Illich, né? Ele fica ali com uma guerra mental, um desgosto profundo ali psicológico, falando que esse médico, quando ele coloca essa roupa dele, ele se transforma também em outra pessoa, ele trata as pessoas assim, mecanicamente, né? Com perguntas e respostas ali, mecânicas. Ele está aqui fazendo essa análise da minha doença, mas está me respondendo como se eu fosse ali só mais um, como ele treinou há muito tempo, podemos dizer assim. Uma forma bem mecânica, bem, podemos dizer assim, bem. É como se estivesse usando uma máscara mesmo, né? Como se não fosse uma conversa assim interpessoal, duas pessoas conversando. Mas Ivan ele conversando com, podemos dizer, um robô. E também, outro fato que ele vai abordar nesse livro, sobre esse mesmo tema, é quando a família dele vinha conversar com ele. Ele ficava recluso ali num quarto só, bem moribundo, bem na situação assim, bem deplorável mesmo, miserável. E quando a esposa dele vinha conversar com ele, ou as filhas dele, o filho, e perguntava a ele: pai, o senhor está bem? Você está bem? A esposa perguntava. Ele conseguia ali perceber que eles não estavam perguntando porque queria saber de fato é, como ele estava. Porque não queria saber de fato, não se importava com ele. Mas estavam perguntando se ele estava bem, somente como uma obrigação deles, como dela como esposa e dos filhos dele como filho. Eles não queriam saber se o pai estava bem, se o esposo estava bem. Ela somente perguntava para justamente por isso, justamente para cumprir sua obrigação como esposa. Então nós vamos ver ali uma guerra assim bem psicológica mesmo, porque ele fica ali travando entre seus pensamentos e o grande desgosto assim, perde ali, como nós vimos, a vontade assim de viver e assim só vai piorando cada vez mais nessa guerra. E ali somente um alívio que ele tem, podemos dizer assim, um oásis no deserto que ele tem ali na vida dele, é meio que um servo que trabalha para ele, era um jovem. Essa era a única pessoa que ele gostava assim, de conversar, gostava de conversar, de ter um convívio. Era um jovem que via ali, aí ele colocava as pernas assim sobre o ombro desse jovem e eles ficavam conversando. E ele via nesse jovem assim, que esse rapaz que trabalhava para ele, esse moço, de fato, ele se importava com Ivan Illich.
Ele não conversava com o Ivan somente para ter assim uma relação meio que social, meio que para cumprir sua obrigação, mas ele conversava de fato, com curiosidade e querendo verdadeiramente conhecer, por livre e espontânea vontade.